e aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos fazer contato agora com Sheila de Carvalho, que é advogada de direitos humanos e diretora de incidência de política do Instituto de Referência Negra Peregum e também coordenadora do Grupo de Trabalho Justiça e Segurança Pública do Governo de Transição. Muito bom dia, doutora Sheila, seja bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer também é nosso. Vamos começar falando então sobre o andamento dos trabalhos desse grupo de transição, doutora. Como é que a senhora está avaliando até agora? Existe ainda essa polêmica ou essa falsa polêmica sobre a separação dos ministérios, Ministério da Justiça e Segurança Pública? Como é que está se dando esse tipo de discussão dentro do grupo de trabalho? Primeiramente, a gente recebeu a tarefa, a missão, né, de ver a justiça e segurança pública como um todo, né? Então, nós temos uma coordenação de 17 especialistas, referências na área de justiça e de segurança pública, e a gente tem trabalhado numa perspectiva temática, né, de eixos prioritários dentro da estrutura de justiça e segurança pública que temos hoje, né? Não vamos, né, já discutimos isso na nossa primeira reunião, no nosso primeiro encontro, né, de cair nesse debate, se mantém o Ministério de Segurança Pública separado, de Justiça, se mantém essa estrutura juntas, né? Esse não é o propósito do grupo, até como diz o nosso coordenador geral, o futuro senador Flávio Dino, isso não é parte da nossa tarefa. Quem vai definir se vai ser um ministério único ou um ministério separado é o presidente Lula, né? Da nossa parte, o que a gente tem que fazer é que, independente de qual seja a estrutura que a gente está falando, quais que vão ser as agendas prioritárias que vão pautar os 100 primeiros dias do governo, né? Então, o grupo de trabalho ele tem como missão fazer um diagnóstico geral de tudo que aconteceu nos últimos anos no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, propor as prioridades relacionadas ao governo, né, ao que a gente chama do plano de 100 dias, né, aquilo que tem que ser feito a caráter emergencial pelo presidente Lula para que a gente tenha aí uma agenda potente nos próximos anos, né? E pensar também como pode se dar essas agendas dentro da estrutura que temos hoje de ministério. Agora, doutora, dentro dessa agenda de 100 dias, já existem alguns temas que estão elencados ou que não existe nenhuma dúvida sobre quais deverão ser os temas prioritários para serem atacados já nesses 100 dias iniciais? Primeiramente a gente tem a questão das armas, né? Eu acho que a gente está trabalhando, a gente já entende qual que é a prioridade por conta de falas e posicionamentos que o próprio presidente nos deu, né? Antes da nomeação do nosso grupo enquanto transição, né? Então a questão do armamento, mas necessariamente uma política de desarmamento da população é muito importante para o futuro governo, né? Então a gente está trabalhando aí em propostas que venham analisar o arcabouço jurídico que a gente tem e medidas para enfrentá-lo, né? Não quer dizer que vai voltar vamos estabelecer um cenário de pleno de proibição, né? A gente vai fazer uma análise em torno dos CACs, né? Em torno desses grupos de tiros, mas a nossa perspectiva é sim tentar formas de desarmar a população, né? Trabalhar em decretos que possam possibilitar isso, porque a gente teve nos últimos 4 anos um aumento de 470% de armas pela população civil brasileira, né? Isso não é positivo, isso não é sustentável, isso aumenta um cenário de violência, né? Outra questão que o nosso presidente colocou enquanto prioritário é a questão dos crimes digitais, né? De como a gente vai trabalhar essa questão, né? Das redes, enfim, essas violências que a gente vê em outras plataformas. E a terceira frente, que é muito importante, é a questão das fronteiras, né? Muito do que o presidente tem falado ali no âmbito da COP, né? Uma agenda em torno da justiça climática, que possa aí proteger as nossas florestas do desmatamento, né? Então, é importante que a gente consiga pensar em políticas de acesso à justiça, né? De presença da justiça e políticas de segurança pública que possam proteger aí as nossas florestas, o nosso meio ambiente, né? Então, tudo isso aí tem sido colocado como um destaque, mas lógico que o grupo está se
ir adentrando em várias questões, né? Então tem ali frentes que vão puxar a questão da polícia, frentes que vão puxar a questão do sistema prisional, né? Uma frente que eu puxo especificamente, que é o acesso à justiça da população, especialmente o acesso dos grupos mais vulneráveis, né? Então, egressos, migrantes, refugiados, né? Temos várias outras frentes que estão sendo ali analisadas por pessoas muito especialistas nas suas áreas de atuação. Inclusive, eu quero levantar mais uma vez esse ponto do desarmamento, professora doutora Sheila, que tem a ver com o absoluto descontrole que foi colocado pelo governo Bolsonaro. Agora, por exemplo, os órgãos de controle não sabem mais quem compra munição, para onde vai essa munição, e as armas também elas não têm mais nenhum controle. Como retornar esse tipo de controle que é fundamental para as linhas constitucionais? Exatamente, é fundamental, né, a gente pensar em como retomar isso. E quando a gente está falando de um armamento, né, infelizmente a gente está falando inclusive de fuzis, né? O que justifica uma pessoa civil ter fuzil em casa? O que justifica uma pessoa civil ter granadas em casa, né? Essa é a realidade brasileira hoje. E eu coloco dois destaques, né, que a gente viu aí no período da eleição, que foram muito marcantes. Então, o Roberto Jefferson atacando granadas, né, naqueles que foram ali fazer a sua prisão, nas instituições que foram fazer a sua prisão. A Carla Zambelli, uma deputada federal, eleita e reeleita, né, em seguir pessoas civis na rua com a arma em punho, né? Então, mostra aí o cenário de violência sistêmica que a gente e um cenário muito grave, né? É mais barato hoje comprar fuzil legalmente do que através das vias do crime organizado. Então, para onde estão vindo esses fuzis, né? Qual as utilidades que estão tendo esses fuzis? A quem eles estão servindo, né? A gente tem uma tese de que essa liberação massiva de armamentos está funcionando, inclusive, para fortalecer o crime organizado, uma vez que para o crime organizado está muito mais barato comprar armas legalmente do que trazê-las de outras formas. Inclusive utilizando essa figura dos CACs, né? Exatamente, né? Os CACs eles têm que ser repensados. A gente não vai trabalhar dentro do GT de transição numa perspectiva de exclusão dos CACs, né? Isso a gente já tem aí se posicionado enquanto grupo em inúmeras frentes, mas a gente precisa de fato de uma reavaliação dos CACs, dos papéis dos CACs e dos limites que os CACs precisam ter, né? Uma vez que a nossa missão é proteger a população brasileira. Nós estamos conversando com Sheila de Carvalho, advogada de Direitos Humanos, diretora de Incidência Política do Instituto de Referência Negro Peregrum, também uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho, Justiça e Segurança Pública do governo de transição do governo Lula. Quero falar agora com a senhora, doutora Sheila, sobre uma pesquisa realizada pelo Índice de Equilíbrio Racial, mostrando que o assassinato de negros é 3 vezes maior do que para outras raças, ou seja, o índice, o perigo, a possibilidade de um assassinato é 3 vezes maior para os negros. Como enfrentar essa situação também, professor? Precisamos urgentemente de políticas públicas voltadas para a proteção das vidas negras, né? A gente nunca teve isso de forma consistente enquanto uma prioridade do Estado brasileiro e a gente acredita que nesse momento, né, é essencial que a gente não fuja dessa agenda, né? Então, como eu falei, dentro do grupo de transição a gente tem várias frentes, inclusive frentes que vão pensar as polícias, né, e os mecanismos de controle da atividade policial. Mas eu, enquanto não só advogada de direitos humanos, mas militante com uma trajetória no movimento negro, né, uma das propostas que eu quero levar para o grupo de justiça do governo de transição é a gente criar aí uma estrutura, né, interministerial para discutir um plano nacional em defesa das vidas negras. É fundamental que a gente consiga pensar isso de forma integrada, né? A violência contra a população negra não se dá apenas naquela bala, né, na violência armada, muitas vezes através dos braços do Estado contra essa população. Ela também se dá a partir de uma série de
ausências de políticas de acesso a direitos que favorecem aí uma política de morte em relação a essa população, né? Não é concebível que a gente viva num país que extermine futuros negros, exterminem vidas negras, que a gente vê que as nossas crianças não têm segurança nem dentro das próprias casas, né? Lembra do João Pedro, um menino, né? Uma criança no Rio de Janeiro que foi assassinada brincando na porta de casa, né? Quantas vidas de crianças não foram interrompidas por conta dessa violência que é impetrada frente aos corpos negros? Esse cenário a gente não pode mais deixar acontecer. A gente não pode continuar legitimando essa violência através de uma ausência do Estado de atuar, né? Quantas chacinas nós já não vivemos, né? Chacinas, inclusive, que fazem parte dessa estatística desastrosa que você está nos passando, né? E que até hoje não foram responsabilizadas. Quantas vidas perdidas tiveram nenhum tipo de reconhecimento, de responsabilização? A gente não consegue, inclusive, pensar, sem esse reconhecimento, sem responsabilização, medidas de reparação para essas comunidades negras que são afetadas, né? Uma das agendas que eu quero trazer também é quem cuida dos órfãos dessa violência, né? Porque o Estado mata, tira a vida de jovens negros, né? Jovens que já são pais, né? Pessoas que já são mães, e não dá uma resposta para essas crianças. Então, são vidas que são constantemente interrompidas, vidas que são ali deixadas a Deus dará, né, basicamente. Então, eu acho que é importante que a gente tente, a partir desse momento, colocar essa agenda em defesa das vidas negras como uma prioridade do próximo governo. E aí eu quero tocar num ponto que é a impunidade, né, doutora Sheila? Porque mesmo durante esse processo, mesmo com uma determinação do Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro, por exemplo, as forças policiais, o Estado carioca invadia a comunidade sem a menor preparação, sem o menor planejamento, sempre com um número de vítimas gigante, né, para uma operação policial. Aqui em São Paulo a gente teve comandantes da Polícia Militar defendendo que sim, a atuação da polícia ela tem que se dar de forma diferente na periferia ou aqui nos Jardins, na região mais rica da cidade de São Paulo. Como enfrentar esse tipo de impunidade dentro das forças policiais? Então, Rafael, há no Brasil uma licença para matar. Há uma licença para matar. A gente vive essa licença para matar, que se dá por uma permanente ausência de mecanismos de responsabilização daqueles que matam e muitas vezes uma vangloriação, né, dessas mortes cometidas por agentes públicos, né? Então é importante destacar aqui um estudo que a gente sempre agenda antiga, né? Inclusive uma agenda que foi colocada em um projeto de lei de um dos meus companheiros no grupo do governo de transição, que é o deputado Paulo Teixeira, que é a situação dos autos de resistência. O que acontece, né? As mortes praticadas por policiais, né? E mortes, em sua maioria, praticadas contra corpos negros, quando elas são colocadas ali para serem investigadas, elas são classificadas como resistências seguidas de morte, né? O que a gente chama de autos de resistência. Esses autos de resistência, eles são arquivados sem nenhum tipo de investigação. Então, as pessoas matam, né? Falam que houve resistência, não há investigação acerca de nada daquilo que aconteceu e esses autos são sumariamente arquivados, né? Há uma pesquisa do delegado Orlando Zacconi no Rio de Janeiro que aponta que no Rio de Janeiro 99%, mais de 99% dos autos de resistência foram arquivados sem nenhum tipo de investigação, né? É muito fundamental que a gente consiga pensar uma reestruturação das instituições públicas, né? Das instituições da polícia, de forma que a gente consiga aplicar que em casos como esse, em que houve, né, participação de polícia, a polícia que mata não pode ser a polícia que investiga. Há uma decisão, inclusive, de condenação internacional do Brasil, no caso Favela Nova Brasília, um caso que, inclusive, continua aí sem o Estado devidamente ser responsabilizado e reparar, né, as famílias que foram vítimas daquela chacina, e uma das determinações que
a CAN estabelece para o Estado brasileiro é que crie mecanismos autônomos de perícia, mecanismos autônomos de investigação nessas situações. Até hoje, a gente não tem. A gente continua numa negligência em relação a essas vidas, a gente continua legitimando que essa violência aconteça contra os corpos negros e sem nenhum tipo de responsabilização. Enquanto você não responsabilizar quem mata, muito pelo contrário, você premiar, né, você promover aqueles que estão matando, a gente não vai conseguir alterar essa realidade. Então é fundamental que a gente consiga pensar mecanismos que façam com que a gente consiga, enfim, que essas pessoas sejam responsabilizadas pelas violências que estão cometendo. E como é que está o cronograma de trabalho de vocês todos que estão participando desse GT, doutora Sheila? Qual é a expectativa de apresentação desse relatório? E, inclusive, a gente é preciso lembrar que essas medidas, digamos, em curtíssimo prazo, elas precisam de uma atuação que seja a base do decreto, da canetada do presidente Lula. Não dá para a gente pensar numa tramitação jurídica ou legislativa nesse momento, né? Qual é o cronograma de trabalho dos senhores e das senhoras? Exato, Renato. Olha, o cronograma é curto, o tempo de trabalho é curto, né? De todos esses grupos do governo de transição. Então, a gente está desenvolvendo né, um estudo, um diagnóstico, a gente está aí entre muitos coletivos, né, fazendo propostas. Acho que é importante apontar que, né, dentro do nosso grupo em específico de Justiça e Segurança Pública, a gente está fazendo diálogo com organizações da sociedade civil, com atores, né, do sistema de justiça. A gente tem aí um grupo de consultores técnicos, inclusive, que estão auxiliando nesse processo de diagnóstico, que a gente tem que encerrar todos os trabalhos até dia 11 de dezembro, né? Apresentar aí um relatório. Todos os grupos têm aí a tarefa de apresentar um relatório para o vice-presidente Geraldo Alckmin até o dia 12. Todos esses relatórios estarão na mão do Geraldo, que vai fazer aí, junto com o presidente, né, a análise do que será incorporado por agora. Eu disse já no começo da nossa fala, aqui a gente está focando nos 100 primeiros dias, né? Então a gente não discute plano de governo, né? A gente não discute a executabilidade a longo prazo do plano de governo, a gente discute o que é prioritário, o que tem que ser feito agora. Não vai dar para o Lula deixar de fazer, né, para conseguir governar aí o país nos próximos 4 anos, né? Então esse é o foco. Então a gente faz também, vai apresentar ali para o vice-presidente Geraldo Alckmin uma série de propostas já escritas de decretos, né? Seja decretos que revoguem atos normativos do presidente anterior, seja decretos aí que vão possibilitar que a gente alcance aí o que está sendo estabelecido no plano do presidente Lula. Agradecer a participação de Sheila de Carvalho, advogada de direitos humanos e diretora de incidência política do Instituto de Referência Negra Peregrum e também coordenadora do Grupo de Trabalho Justiça e Segurança Pública no governo de transição de Lula. Doutora Sheila, muito obrigado pelas suas informações, boa sorte, bom trabalho para todas e todos, e a gente espera que o sucesso se estabeleça. Muito obrigada, prazer estar com vocês. Conversamos com Sheila de Carvalho aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.